Hoje é dia 9 de dezembro de 2021, a gente está começando o segundo dia da jornada profissional da dança do ventre. A jornada ela foi pensada com esses 3 temas aqui. O de ontem foi Não caia no golpe da falsa profissionalização em dança do ventre. Nós tivemos alguns problemas técnicos, até na hora de enviar o link para as pessoas. A gente tem bastante gente inscrita, mas tivemos esses problemas aí. E hoje eu gravei o conteúdo mais uma vez para enviar pelo e-mail para todo mundo que se inscreveu. Nós falamos sobre registro profissional, reserva de mercado e uma série de outras coisas. E ontem também fomos interrompidas no meio do caminho, então tem algumas coisas que ficaram para eu continuar falando hoje. Tem alguém falando aqui. Ontem eu vi uma professora falando que só pode dançar e fazer show se tiver DRT. É verdade? Eita, olha, você está falando do que eu falei ontem sobre o DRT ou é uma pergunta nova? Foi outra pessoa que você viu falar, porque eu disse que é importante a gente ter o registro e que para ter a profissionalização, o registro profissional reconhecido pelo Ministério do Trabalho, é importante a gente ter esse registro. Pois eu tenho o registro profissional, eu tenho o DRT de 1996, mas vi uma professora falando no Insta ontem, é bom ter o registro, isso é uma garantia, mas eu nunca fui cobrada, eu nunca tive problemas de ter que apresentar o meu registro, porque senão cada show que eu fosse fazer eu tinha que andar com a minha carteira de trabalho, porque o meu registro está na minha carteira de trabalho, e eu nunca fiz isso. Então, eu não sei te dizer de onde a pessoa está falando isso. É porque, em termos profissionais oficiais, precisa ter o registro, sim. Mas é a cobrança, a fiscalização que não existe. Eu falei sobre isso ontem, sobre a reserva de mercado, que é feita pelos conselhos que fiscalizam o trabalho das pessoas, né? O tema de hoje já é um pouco mais voltado, porque ontem foi voltado para profissional de dança, né? Que dança que se apresenta. A gente falou de profissionalização de forma geral. Hoje eu vou pegar mais essa questão da profissionalização em termos de você ser professora, né? Então, que no caso evite erros na elaboração de planos de ensino e de aula. E amanhã eu vou entrar nessa parte da história, né? Somos leigas na história da dança do ventre. Se você tiver perguntas, você pode colocando aí que a gente vai respondendo, vocês vão conversando no chat. Então, o DJ Bart falou que o DRT pode facilitar na contratação por órgão público. Exemplo, quando a prefeitura for te contratar, realmente. Depende, né? Porque para você dançar numa festa particular, a pessoa não vai te exigir o DRT. Aí tem que ver onde que você quer atuar. Mas eu dei uma aula ontem falando de como tirar o DRT. Isso está gravado e eu vou enviar para todo mundo que está inscrito no evento, tá? Se você ontem não viu aqui a nossa jornada, você vai receber no seu e-mail o vídeo. Eu só preciso editar, tá? Então, vamos na programação de hoje e participem aí, que é sempre melhor a gente estar com as pessoas interagindo. Então, existem algumas pessoas que fazem confusão até com o que é um plano de ensino ou um plano de aula. Qual a diferença entre os dois? Então, o que é um plano de ensino? O plano de ensino ele é um plano de ação que o professor cria para um período de tempo. Geralmente, o plano de ensino ele é mais abrangente. A gente cria para pensar num curso de duração de alguns meses, um mês ou mais, um semestre, um ano, até mesmo para um workshop que tenha mais de um dia, é bom a gente ter o plano de ensino.
O plano de aula já é o plano de ação que você cria para uma aula, e ele faz parte do plano de ensino. Mas se você for fazer uma aula avulsa, provavelmente você só vai fazer o seu plano de aula, ou vai ter um plano de ensino com uma aula ali inserida, aí vai depender de como você preferir trabalhar, ok? Dúvidas podem ir colocando aí. E aí o tema é evite erros, porque existem muitos erros na hora de elaborar esses planos. E aí eu vou destacar aqui os mais comuns, né? Então, primeira coisa, criar o plano de ensino sem considerar a participação dos estudantes. E aí eu explico aqui que eu costumo chamar de estudantes ou aprendizes, porque aluno é igual a sem luz, né? A origem da palavra aluno é uma pessoa que não tem luz, e eu discordo, eu acho que as pessoas que estão aprendendo, elas têm luz, e prefiro falar estudante. Então, assim, já vi muita gente elaborar seus planos de ensino e de aula sem levar em conta a participação dos estudantes que vão receber essas aulas. E isso é um erro. Por quê? Porque hoje em dia a gente não pensa mais nessa relação do professor com o estudante no nível vertical, que o professor manda e o estudante só obedece, né? Então, é importante ter a participação das pessoas nessa elaboração desse plano de ensino, sim. Outro erro comum é você criar um plano de ensino sem uma avaliação diagnóstica. Se você não sabe quem são essas pessoas que vão fazer sua aula, fica quase impossível você criar esse plano de ensino sem saber quais os conhecimentos que essas pessoas já têm, em que nível elas estão no assunto que você vai abordar. Então, falando em dança do ventre, é importante você saber, você ter um diagnóstico, criar uma avaliação, eu vou falar sobre isso mais para frente, de um diagnóstico de como está essa turma que você vai pegar. Vamos supor que você abra uma turma nova. É importante juntar essas pessoas interessadas em fazer sua aula, elas participarem da elaboração do plano de ensino e você fazer uma avaliação para saber o que elas sabem. Se for um iniciante que nunca teve contato com a dança do ventre, alguma coisa a pessoa já viu. É bom saber se ela tem alguma noção da cultura por trás da dança, como que se ela já fez outras danças que talvez tenham feito alguma coisa que vai facilitar o aprendizado em relação a movimentos isolados ou mexer quadril, se ela tem algum alongamento, tudo isso é muito importante. Outra coisa, criar planos de aula desconectados do plano de ensino. Já vi isso acontecer muito também. Você tem um plano de ensino, esse plano de ensino ele tem uma sequência pensada para esse período de um ano, de um semestre, um bimestre, um mês, e aí a pessoa vai lá e cria um plano de aula e esquece que tem um plano de ensino que está em cima, que está fundamentando essa aula que a pessoa vai dar. Isso é um erro terrível e já vi acontecer. Não vou mentir que eu também já cometi esse erro. Isso acontece e é um erro. Então, evite isso, né? Outro erro, não prever avaliações. Eu falei já desde a avaliação diagnóstica, é importante você avaliar os conhecimentos que a pessoa tem, mas é importante você também pensar como é que você vai avaliar esse plano de ensino, essas aulas que você está dando por aí, né? Você tem que prever a avaliação. Tu acha importante, além da dança em si, falar sobre a cultura, a música, o estilo do ritmo e se ela é folclore? Com certeza! Isso aí tem que estar no seu plano de ensino. Na verdade, é isso. Você tem que se organizar. Você pode fazer um plano de ensino e focar só em folclore. E aí você não precisa falar das outras coisas. Você tem que saber o que vai ter ali. E eu vou especificar isso aqui mais à frente. Não estabelecer critérios para as avaliações, porque uma coisa é você nem avaliar, outra coisa é você pensar em avaliar, mas não deixar claros quais são os critérios de avaliação. Se tem uma coisa horrível de você fazer aula
é você ter uma nota que você não sabe por quê, ou você não mudar de nível, não sair do iniciante para o intermediário, ou do intermediário para o avançado, sem saber quais são os critérios. O que você, que é professora, está avaliando? Você está levando o que em consideração? Que a pessoa tem que conseguir equilibrar a espada, a pessoa precisa identificar nos ritmos musicais quais são os instrumentos, quais são as habilidades que ela precisa, né, desenvolver. Eu vou falar sobre isso aqui também. Não mensurar adequadamente o tempo necessário para as atividades planejadas. Isso é um erro terrível. Às vezes a gente não tem muita noção e coloca ou um excesso de conteúdos para um determinado período de tempo. Talvez durante o ano você pense que dá tempo de abordar um monte de coisa, então isso mesmo que você está aqui dando como exemplo, né? Vai caber no seu plano de ensino a cultura, a música, o estilo do ritmo, o folclore, tudo isso você tem que saber qual é o tempo que você tem, quantas aulas são por semana e o que você vai abordar em cada aula, né? Essa organização ela é fundamental para o seu plano de ensino e o seu plano de aula darem certo. E mesmo na aula, às vezes você pensa em fazer várias coisas e naquela aula não deu tempo, né? Desconsiderar o protagonismo de quem aprende no processo de aprendizagem, que no caso é o estudante. O protagonista não é o professor, não é a gente que dá aula, é a pessoa que está aprendendo. Então, se você desconsidera isso no seu plano de ensino e no seu plano de aula, você está cometendo um equívoco. Se fosse antigamente, isso nem era levado em conta. Antigamente, eu me lembro, os estudantes não tinham voz, não tinham importância e tudo mais, né? Então, é importante a gente saber, ninguém obriga outra pessoa a aprender. Por isso que o protagonismo tem que estar na mão de quem aprende. Por mais que eu queira te ensinar, se você não tiver a sua iniciativa de aprender, eu não vou conseguir ensinar você. Então, esses são os erros comuns, né? E eu vou passar agora para as etapas importantes na criação dos planos de ensino e de aula. Antes de criar o plano de ensino, eu já falei ali, né? Fazer uma avaliação diagnóstica. Como que você pode fazer essa avaliação de diagnóstico? Você pode fazer uma conversa sobre o que as pessoas já sabem. Você simplesmente pega um pedaço da sua aula, você pode até levar um conteúdo prévio sem ter feito avaliação antes, que são amostras do que você tem a oferecer para as pessoas. Mas aí você tem uma conversa e veja quais são as expectativas dessa pessoa, o que elas desejam aprender, se elas estão ali por diversão, se elas estão ali como uma terapia, se é uma questão de saúde, porque muitas vezes eu já tive gente que veio fazer aula de dança do ventre porque foi indicado por médicos, né, falando que era terapêutico ou que ia soltar o quadril. Perguntar o que as pessoas esperam, exatamente, o que elas desejam aprender, de que maneira você vai, para depois você elaborar seu plano de ensino. Você só vai conseguir. Aí também tem aquela confusão, né? Pode ser que você tenha uma turma mista, com pessoas variadas ali, cada uma querendo uma coisa. Aí vocês vão ter que chegar a um consenso, conversar, e principalmente você vai ter que dizer: eu trabalho da seguinte maneira. Você não é obrigada a dar a aula que a pessoa quer, porque se você não. Porque tem gente, por exemplo, que não gosta de trabalhar com o lúdico, que não quer fazer uma aula que seja divertida, quer fazer uma aula técnica mesmo. E aí você vai deixar isso explícito para as pessoas que estão ali procurando sua aula. Então, pode ser uma conversa, mas também pode ser um aulão. Você chegar e fazer um aulão de nivelamento para saber, principalmente quando é intermediário, avançado, você chegar ali com algumas propostas e você vai ver qual a capacidade que a pessoa tem de realizar determinados movimentos, qual a capacidade que a pessoa tem de conhecer, reconhecer determinados ritmos, quais as habilidades que ela tem com alguns acessórios, ou se nem conhece os acessórios.
Você também pode fazer esse diagnóstico antes da aula pelo formulário. Você cria um formulário no Google Forms ou qualquer outro aplicativo de criar formulários que você tem acesso. Você envia esse formulário para a pessoa, ela responde e você vai ter mais ou menos uma noção. Agora, é importante saber que perguntas colocar, né? Porque perguntas só de sim ou não, às vezes não dizem muita coisa. E tem que tomar cuidado também para não fazer perguntas que as pessoas fiquem com vergonha de responder, achando que se elas não sabem, elas são inferiores ou coisa parecida, né? Enfim. Você, após criar o plano de ensino... Bom, isso aí é antes de criar o plano de ensino, né? Então, levar também as considerações dos estudantes em... Você leva as coisas que eles falarem, que eles responderem na aula ou nos questionários em consideração, aí você cria o plano de ensino de acordo com aquele público, de acordo com essas avaliações que você fez, o diagnóstico, e você cria o plano de ensino. Depois que você criou esse plano de ensino, você submete esse plano de ensino à avaliação das pessoas, para ver se está ok. Eu costumo fazer isso, né? Principalmente no Instituto Federal. Eu primeiro faço uma conversa, vejo se as pessoas sabem o que elas já sabem. Aí eu faço, às vezes, questionários também. E aí ali eu escolho como vai ser o semestre. E aí eu volto para as pessoas, mostro, falo, ó, pensei em fazer isso, pensei em avaliar assim, pensei nesse cronograma, eu quero saber a opinião de vocês, porque talvez precise de ajuste. Pode ocorrer atraso no meu plano de ensino devido às dificuldades dos alunos? Claro que sim. O plano de ensino, ele não é uma camisa de forças. Ele é uma proposta. E você pode e deve ajustar. É por isso que tem que ter avaliação. A avaliação é tanto das pessoas quanto de você. Se você está fazendo, se aquilo está também correspondendo às suas expectativas. Você pode ter que atrasar ou adiantar. Você pode ter que dar conteúdos a mais, dependendo, né? Isso aí é bem importante que você leve em consideração. E aí, essas são as etapas importantes para você fazer, né, antes e logo após de elaborar o plano de ensino. Agora vamos pensar em como é a estrutura do plano de ensino, tá? Vou beber uma água e esperar para ver se tem alguma pergunta aí do que eu falei até agora. Bom, vou continuar. Aí, se aparecer alguma pergunta aqui, eu respondo. Tá tudo ok na transmissão? Tudo ok? Porque agora eu fiquei, né, bolada. Ontem a transmissão parou no meio não, no fim. Bem no finzinho, ainda tinha algumas coisinhas para falar, mas ela parou. Então, agora eu fico de olho, botei cabo, fiz tudo aqui. Vamos lá. Estrutura do plano de ensino. Então, vamos pensar, eu estou falando do plano de ensino, aquele maior, o mais amplo. Você, primeiro, precisa definir o nome do curso. E é importante que ele seja específico. De preferência, um nome específico, porque eu vejo muita gente criando seus planos de ensino com nomes genéricos. Já parou para pensar que fica mais difícil atrair aluno desse jeito? Olha, eu falando aluno aí, eu digo que não falo. Estudante, fica difícil atrair estudante se o seu curso não é específico. Curso de dança do ventre. Dança do ventre o quê? Né? O que vai ter ali nessa dança do ventre? É uma dança do ventre voltada para quem quer a técnica? É uma dança do ventre voltada para quem quer um desenvolvimento da sua autoestima? É a dança do ventre, enfim, você tem que definir isso aí. Eu coloquei aqui o meu para dar como exemplo de como eu trabalho. Se eu for criar um curso hoje, ele vai se chamar Meditando com a Dança do Ventre, ou alguma coisa assim, dança do ventre com meditação. Medite com dança do ventre. O nome do meu curso vai incluir essas duas coisas, porque aí eu vou especificar
que o trabalho que eu estou pretendendo fazer agora, ele tem a dança do ventre como base, mas para meditar. Se você quiser ser uma pessoa que vá, sei lá, fazer um campeonato para mostrar que dança bem, talvez o meu curso não seja adequado para você, né? Enfim. Aí você precisa de uma ementa, que é um parágrafo explicando o que será ensinado no seu curso. E aí eu dei aqui como exemplo, né? Os passos básicos da dança do ventre, os 5 elementos na improvisação em dança do ventre, que são fluência, percussão, vibrações, torções e deslocamentos, e a importância da respiração ao meditar. Essa seria a ementa, eu estou dando aqui como exemplo do curso que eu criaria agora, né? Estou pensando em criar para 2022. Vamos ver se eu me animo, né? Se alguém achar que isso é uma boa ideia, já vai me dando feedback aí. Mas eu estou usando aqui mais como exemplo mesmo. Então, nesse parágrafo, você vai escrever o que vai ter ali, o que vai ser ensinado, né? Quais são as outras partes da estrutura do seu plano de ensino? Objetivo geral. Eu vejo o povo errando muito nisso aqui. E aí, se você faz estágio, está cursando licenciatura, isso é um super desafio e é importante estar atenta, né? Então, eu estou dando como exemplo o meu aí. Qual é o objetivo geral do meu curso de meditação com dança do ventre? É desenvolver a habilidade de meditar enquanto executa os movimentos da dança do ventre. Quem vai desenvolver? A pessoa que vai fazer a aula. Então, o meu objetivo no curso é desenvolver no estudante a habilidade de meditar enquanto executa os movimentos da dança do ventre. Um super desafio. E para isso, eu preciso dos objetivos específicos, que eles vão ajudar a realizar, a concretizar o objetivo geral, né? Então, aqui, exemplo. Desvincular o pensamento racional dos movimentos durante a improvisação em dança. Até estranho isso aí, pode ter gente que não entenda o que significa isso, mas sim, muitas vezes quando a gente está dançando, repetindo movimento, fazendo coreografia, a gente está raciocinando, a gente está pensando. Se eu quero promover uma dança com meditação, eu quero que a pessoa desvincule esse racional dessa movimentação, que ela dance de uma forma mais orgânica. Outro objetivo específico aqui, como exemplo, né? Improvisar com os elementos fluência, percussão, vibração, torção e deslocamento. E realizar exercícios de respiração para meditar. Você está vendo que meus objetivos específicos estão vinculados com a minha ementa? Tudo que eu coloquei ali, eu desenvolvo no objetivo específico. O geral, ele está mais vinculado com o título. Os específicos já estão ali junto com o conteúdo da ementa, né? Temos também o conteúdo programático, que aí é a programação do que você vai fazer. Você pode, eu dei exemplo aí em módulos, mas você pode trabalhar diferente. Você pode não fazer em módulos, fazer em mês 1, mês 2, né? Você pode trabalhar diferente. Então, meus módulos, né? Módulo 1, aprendendo os passos básicos da dança do ventre. Esse módulo vai durar quanto tempo? 1 semana, 1 mês, 2 meses, né? Você vai trabalhar de que maneira? 15 dias. Você pode estabelecer a divisão desses módulos do jeito que você preferir, né? Módulo 2, o elemento fluência na improvisação em dança do ventre. Então, eu vou pegar cada uma dessas coisas que eu coloquei lá no conteúdo, cada uma dessas coisas que eu pretendo desenvolver nos objetivos e vou separar em etapas. Então, o conteúdo programático são as etapas, né? De quantas formas, em quantos tópicos você vai trabalhar, como é que você vai dividir isso. E aí é nessa hora que o plano de aula começa a fazer sentido, e aí é que pode ocorrer o erro de você estar
trabalhando um módulo, precisar de uma aula específica para aquele módulo e você se embananar. Então, é legal ter o plano para você seguir. Como eu já falei, não é uma camisa de força, mas se você tiver para seguir, ele é bom. Ele é tipo uma bússola, né? A metodologia é uma das questões mais complicadas na área de dança, que é esse como. São as estratégias de aprendizagem e os procedimentos. No nosso grupo de estudos amanhã, a gente vai se debruçar sobre esse tema, porque é um tema espinhoso na dança do ventre. É um tema espinhoso na dança como um todo e na dança do ventre bastante, porque você pode trabalhar de muitas formas, mas a maioria das pessoas trabalha só de uma maneira. Então, assim, estratégias de aprendizagem, procedimentos, né? Dei como exemplo aqui demonstrações, que é o famoso eu faço e você copia. Eu demonstro e você imita. Formas de aprender coreografia vai muito pela demonstração, mas a gente também precisa aprimorar os comandos verbais. Aqui eu coloquei dicas verbais. Como eu posso ajudar a pessoa que está aprendendo, além de mostrar o movimento, com as dicas verbais, com o que eu estiver falando? E, mais ainda, existe como eu trabalhar imagem mental também. De que maneira eu vou trabalhar com a imagem mental de forma a proporcionar esse aprendizado? Muitas vezes, por exemplo, para trabalhar uma mão, um braço, você pode dizer: imagine que sua mão é uma folha que está voando na ventania. Ou imagine que seu braço é uma serpente. Isso são as imagens mentais que tem muito na hora de improvisar, mas também pode acontecer na hora de ensinar passos específicos, né? A gente que trabalha com desenho do 8, a imagem mental ela é muito importante, né? Mas não tem só essas formas, tem a forma de você tocar a pessoa, ajustar a postura dela. Então, você pode trabalhar nesse como, na metodologia, com vários sentidos, não só visão e audição, como também o tato, né? Enfim, dá para a gente trabalhar de forma sinestésica, isso é o ideal. A avaliação. Como eu vou avaliar esse curso, esse ensino, esse plano de ensino que eu vou ter que deixar ali os critérios de avaliação, eles têm que ser bem objetivos e explícitos para todo mundo. E a avaliação é importante que ela seja formativa, sistemática e periódica. O que significa isso? Não é uma avaliação para dizer, você dança bem ou você dança mal. É uma avaliação que vai te dando um retorno do que você está fazendo e vai dando para o estudante um retorno dos processos dessa pessoa e de como talvez aquilo possa, né, contribuir para a formação dessa pessoa. Sistemática, você tem que ter um sistema, isso tem que ter um critério, e periódica, não é avaliar só no final do ano ou do semestre. De preferência, em cada aula, é bom ter um momento de avaliação. Nas minhas aulas de árabe, todos os dias, a professora pergunta quais foram os pontos que eu aprendi ali, ou quais foram as dificuldades. É uma forma de avaliar no final da aula, né? E é importante ter referências, mesmo que essas referências sejam práticas. A gente acha que, né, nos planos de ensino que a gente vê por aí, as referências geralmente são textos, são livros, né? Eu me baseei em quê para criar esse plano de ensino? E aí vem os teóricos da dança, né? Muito comum a gente ver textos que se repetem ali. Mas e quais foram as suas referências práticas? Quem veio antes de você? Quando você criou um exercício, você se baseou em alguém ou você inventou da sua cabeça? Mas alguma inspiração você teve.
é importante você deixar, né, quais são as suas referências. Quando a gente entra nos planos de aula, aí eles são parte do plano de ensino. É o plano de cada aula mesmo. A aula 1. Mas essa avaliação em cada aula, eu só pergunto se houve dificuldade, é pouco tempo para parar e olhar uma a uma. Não precisa olhar todo mundo, não. Você também pode pedir, você pode chegar no final da aula e pedir, fazer uma rodada geral de dificuldades ou de ganhos. Pede para que cada pessoa fale o que aprendeu, o que desenvolveu naquele dia e o que foi difícil. Em uma palavra, passa por todo mundo. Eu sei que é muita gente, às vezes as aulas são curtas, né? Ou às vezes as pessoas nem querem. Você pode abrir para quem desejar fazer essa avaliação, né? E outra, também não é uma camisa de força. Eu estou dando algumas dicas para facilitar a sua ação. Se isso for dificultar, nem faça, né? Talvez você crie um grupo no WhatsApp que as pessoas, depois da aula, vão postar ali alguma coisa, né? Uma dificuldade ou alguma coisa que aprendeu. Conteúdo do plano de aula. Primeira coisa, pegue o plano de ensino para se basear. Você fez seu plano de ensino para 2022, você vai dar uma aula de algum módulo ali. Antes de montar essa aula, é bom olhar o plano de ensino, mas também tem que ver se não teve ajuste no plano de ensino, que pode ser que você correu um pouco, você está mais atrasada, né? E aí é aquilo, você vai se perguntar, qual vai ser a aula 1 do módulo 1? Por exemplo, né, eu coloquei lá no meu módulo, aprendendo os passos básicos da dança do ventre. Que passos são esses? Em que ordem eu vou ensinar? Quantos passos eu vou ensinar em cada aula? É um passo só? De que maneira eu vou depois conseguir amarrar esses passos uns aos outros? E assim, qual vai ser o aquecimento? Porque depende muito do, né? Eu vou dar um passo que trabalha mais quadril, eu preciso aquecer melhor o quadril. Eu vou dar um movimento que trabalha mais o peito, eu vou aquecer melhor a parte de cima da coluna vertebral. Eu vou trabalhar braço, eu tenho que ter, tudo isso tem que ter um planejamento. Gente, é por isso que eu falo. É uma arte, né? É uma arte essa coisa de dar aula, porque se fizer um planejamento bem feito, sai divino. Mas também, se não fizer, tem que contar com a sorte para a coisa dar certo, né? Mas bem planejado dá certo, sim. Então, assim, quantas atividades você vai ter naquela aula, naquele dia, né? Você vai aquecer, e aí aquecer é diferente de alongar. Aquecer é aquecer mesmo, é deixar as articulações prontas para fazer atividade. Vai alongar também? Vai alongar no começo, no meio, no fim? Durante a aula, você vai usar todo mundo de frente para o espelho, vai fazer um círculo, vai andar pela sala, as pessoas vão ficar paradas. Hoje em dia, então, com a pandemia, ficou ainda mais complicado, porque as pessoas têm que estar nos seus quadrados. Eu dou uma dica aqui, que é uma coisa que eu costumo fazer e dá certo em aula prática, é deixar as músicas em ordem para a realização de cada atividade. Então, eu já penso, vou aquecer, eu quero 5 minutos de aquecimento. Eu escolho uma música adequada para o aquecimento, que ela dure 5 minutos. Se ela durar, ela também pode durar 2 minutos e eu ficar repetindo, repito ela 3 vezes, ou faço um aquecimento de 4 minutos com uma música de 2, enfim. Ou ela pode ser um pouco mais comprida também, e aí eu paro ela, mas deixo a próxima música já em ordem, né? Porque não tem coisa mais chata, eu como estudante, do que ficar esperando a professora achar a música no aparelho, né? Ou coisa chata. E aí dá aquela sensação de que a pessoa não se preparou para dar aula, né? De que ela não é tão profissional assim, né? Que é outro erro comum aqui que eu até apontei, né? Demorar muito tempo mexendo no som, escolhendo a música. Claro, gente, de vez em quando acontece. A pessoa, sei lá, chega, não se organizou direito. Um erro desse, às vezes, não mata ninguém. Agora, se toda aula a pessoa perde, sei lá, 2, 3 minutos a cada música que vai colocar, metade da aula foi embora
nessa transição de música, né? E aí, isso organiza muito bem a sua... eu sinto isso quando estou fazendo aula. Pois é, então você querendo dar aula, não faça isso, porque é incômodo. E é essa coisa, sabe? Que quando a gente vê um problema, né, numa aula de alguém, mesmo que a aula seja maravilhosa, a gente tem que tentar, numa avaliação, dar esse feedback para a pessoa também. A gente falar, dá um toque, né? Será que você não podia, assim, simpática, será que você não podia, né, já deixar as músicas prontas com antecedência? Seria, né, de repente, deixar uma ordem. Não sei se a pessoa está usando o CD, se está usando o Spotify, o que está fazendo, né? Mas existem formas de você deixar, por exemplo, eu deixo playlist no Spotify de tudo que eu vou fazer. Claro, se eu estou repetindo uma sequência e eu tenho que voltar no som para botar a música de volta no começo, isso vai acontecer também. Mas é muito chato ficar aquele tempo todo assim em busca da música, né? É muito chato. E outra também, né? A música não ter nada a ver com o movimento que a pessoa está ensinando, às vezes acontece também. Porque as músicas de dança do ventre, elas são irregulares. Então, às vezes, tem uma parte da música que é legal para fazer aquele passo, mas a próxima parte da música não é tão legal assim. E aí fica parecendo que a aula não foi bem planejada, né? E assim, a gente às vezes reclama que tá, né, que tá difícil conquistar os estudantes, tá difícil encher as turmas, mas assim, qual é o método que você está usando, né? Vamos profissionalizar isso aí para a gente bombar? É isso. O que mais que eu tenho aqui para nós? Atenção. Esfriamento. É um ponto que eu pego no pé mesmo das pessoas, principalmente quando eu dou aula lá no Instituto. A gente está formando pessoas, né, que serão licenciadas em dança. Elas têm que saber esfriar o corpo das pessoas. Não dá para terminar a aula e a pessoa sair por aí pegando fogo, né, capaz até de se machucar depois. E é algo que eu vejo que as pessoas dão pouca importância. E não é só um esfriamento corporal, mas é, às vezes, você voltar a um estado de normalidade até para conseguir ir embora em paz, dirigir seu carro, porque às vezes você fica num estado de euforia, né, ofegante ali, dançando, fazendo sua aula, e isso pode, sei lá, deixar a pessoa descompensada, né? E assim, além de pensar no esfriamento, que podem ser atividades de automassagem, pode ser um relaxamento, pode ser uma respiração. O simples fato de você, né, se a pessoa está ofegante, você ajudar ela a voltar a respirar normalmente, já está ajudando a esfriar, né? Você fazer ações que tragam a pessoa de volta. E aí, muito importante também, escolha planos de ensino que estejam alinhados com você. Porque não adianta você querer dar aí aula de coisas que não se alinham com o que você sabe e com o que você gosta de fazer. Isso é muito importante, né? E descobrir quem é seu público-alvo. Eu, nesse curso que eu coloquei aí, olha o DJ Bart dando dicas de música para aula, que é do álbum da Gamila. Eu me incomodava muito com as músicas de dança do ventre para eu dar aula. Eu criei um álbum que está no Spotify, inclusive, liberado, com músicas que ficam repetindo o mesmo ritmo para você treinar, né, batida, ou ondulação, ou básico, ou camelo. O camelo eu achava o mais difícil para você colocar. Tá no Spotify. Você procura a Gamila lá, que tem músicas para fazer aula de dança do ventre. E aí eu fiz esse álbum para facilitar a vida. Inclusive, dá para dar uma sequência de aula inteirinha com esse álbum aí. A Gamila sou eu, né? Descobrir quem é seu público-alvo. Quem é o público-alvo do plano de ensino que eu montei ali? São pessoas que querem meditar com a dança do ventre. São pessoas que querem aprender a meditar e aprender a dançar
né? Ou aprender a dança sem um compromisso de desenvolver uma técnica para, sei lá, para fazer show, né? Então não adianta eu vender, até na hora de fazer meu marketing, eu vou ter que fazer um marketing voltado para as pessoas que querem ficar em paz, meditar e dançar. Não vai dar para eu colocar, né, eu com uma roupa de show, né, com uma cara de quem vai ganhar um campeonato de dança aí para atrair meu público. Não vai ser essa a pegada, né? Inclusive a hora de escolher as cores do que você vai divulgar, isso faz toda a diferença, gente. O marketing realmente é tudo. Tem uma amiga que tem um projeto chamado Marketing é Tudo. Eu recomendo que vocês sigam. Ela é muito legal. É o lado terapêutico da dança também. Promova a dança do início ao fim. Não faça das aulas uma colagem infinita de exercícios. Isso aí é para qualquer público. É pessoa que quer dançar para se sentir bem, é pessoa que quer dançar para ser famosa. Qualquer pessoa quer entrar na aula e se sentir dançando. Então, busque desde o aquecimento fazer com que o exercício traga o ritmo, traga a sensação de dança. Mesmo na hora de repetir, de fazer movimentos de repetição, como que eu posso criar uma repetição que eu faça com que a pessoa se sinta dançando o tempo todo, né? Estimule a improvisação e a criatividade. Você ensina os passos, mas exercite momentos em que a pessoa consiga ser criativa, até para emendar um passo no outro. Você pode lançar um desafio, falar para a pessoa, hoje você aprendeu a batida lateral e o 8. Como é que você emenda os dois? Né? Deixa livre. Não deixa a aula tão certinha, né? Com tudo repetitivo, né? Tenha temas geradores. Isso aí, ó, o DJ tá falando que tá no Spotify em todas as plataformas. Então tá também no Deezer, tem no YouTube, que eu sei, por aí. É só procurar essas músicas. No meu perfil do Instagram tem alguns links na bio que levam para essas músicas. O que são temas geradores? É um tema que você usa para gerar alguma coisa. Então, vou dar um exemplo aqui de um tema gerador. Eu posso querer trabalhar uma deusa, né? Eu que vou trabalhar com meditação, posso trabalhar o arquétipo de uma deusa grega para promover essa meditação de uma forma mais eficiente. Você, se quiser trabalhar com coreografia, pode usar um tema gerador também. Vamos pensar nos beduínos, no deserto, né? Alguma coisa que estimule essa criatividade com esses temas geradores que vão ajudar as pessoas a sair, né, da repetição, entrar num modo mais de improvisar, de ser ativo, enfim, até de interagir umas com as outras, né? Bom, gente, o que eu tinha para falar hoje. Tem mais essa dica aqui. Crie um plano de carreira para você. Eu estou falando isso desde ontem. É muito importante você criar o seu plano de carreira. Você estudar marketing, já dei a dica aqui do Marketing é Tudo, da minha amiga. Marketing digital, que está agora muito em voga, né? Entender o perfil com o qual você quer trabalhar e não tenha medo de nichar. O que é isso? Nicho é esse grupo para quem você vai se dirigir, né? Eu, por exemplo, se eu for trabalhar com meditação e dança do ventre, eu tenho que trabalhar com pessoas que querem isso. Não dá para eu sair distribuindo aula para todo mundo que tem interesse em dança do ventre. Eu vou ter que juntar, eu vou ter que achar esse nicho. E às vezes a pessoa pode ficar insegura e pensar, mas eu vou restringir muito o público. Gente, a gente tem milhares de pessoas, né? Milhões às vezes na nossa cidade, no Brasil inteiro. Tem como a gente criar aulas online. Ontem eu estava falando sobre projetos, criar projetos e colocar. Até alguém tinha começado a falar que tinha feito um projeto, né? Projetos que você desenvolva e que você consiga patrocínio, tanto do governo quanto de empresas privadas. Você pode querer desenvolver um projeto aí
esse mesmo da meditação com dança do ventre, eu posso fazer dele um projeto, eu tenho que elaborar esse projeto de uma forma que alguém patrocine. Pode ser uma escola de dança que queira vender, pode ser o governo que tenha um patrocínio para eu dar oficinas e vai pagar, pode ser tanta coisa que eu não consigo nem pensar aqui agora para falar, mas o que eu já vi que as pessoas perdem muito é quando elas têm esse medo de criar o seu nicho, né? Então, as pessoas, elas querem socializar tanto quanto aprender. Então, se você consegue conquistar um grupo que tem o mesmo objetivo, aquilo gera uma sensação gostosa de pertencimento. Eu faço parte desse grupo de pessoas que estão meditando e dançando dança do ventre, ou que estão em busca da profissionalização, que querem competir, e aí vão se juntar para criar coreografia, para se aprimorar, para ensinar passos umas para as outras, né? Isso aí é muito legal também. Por hoje, o que eu tenho para falar é isso. Eu vou depois deixar essa gravação disponível só para quem se inscreveu, se vocês quiserem voltar, né, nas questões. E tô cheia de ideias aí para outras coisas para a gente fazer mais para frente. Amanhã a gente vai entrar firme na história da dança do ventre mesmo, né? Na questão da história, e eu vou trazer aqui para vocês uma proposta de um curso aí, de uma introdução à história da dança do ventre. A gente vai conversar sobre isso amanhã. Olha as pessoas falando, adorei, muito top. Obrigada. Obrigada pela participação, pela presença. Beijos. E a gente vai se encontrando aqui. Eu vou enviar tanto essa gravação de hoje quanto a de ontem para o e-mail de quem se inscreveu. Eu estou com o e-mail de todo mundo. Vai chegar no e-mail aí o link dessas gravações, tá bom? Beijos e até amanhã.